um escritório jurídico crescer sem a dependência de rainmakers? É provável que você conheça um escritório que tenha um sócio ou uma sócia que gere negócios com uma facilidade acima da média. Em alguns casos, esse sócio tem a função exclusiva de gerar negócios. Normalmente, esse profissional é chamado no mercado de rainmaker, ou seja, é o cara que, numa analogia, faz chover no escritório novos negócios. E a grande questão é, um escritório jurídico sempre vai depender desse vendedor ou sócio superstar para crescer? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutirmos esse assunto intrigante, tenho o prazer de receber aqui a Renata Centurion, que é uma grande especialista em vendas B2B, palestrante, consultora e Managing Director da Winning by Design. Renata, que prazer tê-la aqui no Juridicast, pois sou muito fã do seu trabalho e da Winning by Design. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, agora falando pro pessoal do mercado jurídico, que legal, né? É interessante a gente ver que essa é uma questão importante, não apenas no mercado jurídico, mas em todos os mercados. Como é que a gente faz para a gente poder não ter apenas uma pessoa que vende muito bem ou que consegue muitos negócios para dentro do escritório ou mesmo para dentro de uma empresa? Como é que a gente faz para a gente não ter essa única pessoa? Como é que a gente faz para o time inteiro performar muito bem? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né, Leandro? Com certeza. A grande verdade, né, depois de muito estudo e que a gente vem há muito tempo trabalhando isso no mercado, o que a gente percebe? Que os processos são a base para que isso possa acontecer. Não existe dom de vendas. Tem muita gente que fala, mas a pessoa nasceu com dom, o cara nasceu de bumbum virado pra lua, né? Essa pessoa tem o dom da varinha. Ah, que bom, né? Nós temos o dom da varinha mágica para poder tocar nas coisas e fazer acontecer essa venda, esse negócio. Isso não é verdade. Então, como é que a gente pode fazer para um processo acontecer dentro de uma empresa ou dentro de um escritório jurídico para que isso possa ser um processo que vende mais, que é escalável, que a gente traga mais gente pro nosso negócio? A primeira coisa é qual é o seu processo interno. Então, como é que chegam esses leads? Como é que chegam essas pessoas que querem comprar de vocês? Essa é a primeira grande pergunta. Quais são os lugares onde essas pessoas procuram vocês? Os canais de distribuição, os canais onde as pessoas buscam saber mais de vocês. Essa é a primeira grande questão. Sabido isso, né, a gente vai puxar esse processo para entender como é que a gente educa essas pessoas, como é que elas fazem para selecionar o seu escritório ou um outro escritório, qual é o valor que você está vendendo para esses clientes. Então, a coisa mais importante é você entender quem são essas pessoas, como vivem, o que comem, como se reproduzem. É um pouco sobre isso, né? Pra gente saber quem é o famoso ICP, Ideal Customer Profile, ou quem é o nosso cliente ideal. Então, se você for um escritório maior, que você vai atender, por exemplo, grandes empresas, né? Famílias importantes e que tem muitos negócios que precisam de serviços jurídicos do seu escritório, você provavelmente vai receber menos clientes, mas com maior valor aquisitivo. Então, você vai ter negócios maiores cada vez que você fizer esse negócio. Para isso, você precisa atender essas pessoas de uma forma específica. A forma que você fala, a forma que você atende, a forma... Onde que essas pessoas estão para que você possa falar com elas? É assim que a gente vai montar o nosso processo. Feito isso, eu preciso padronizar, bem entre aspas, como eu falo com essas pessoas. Então, se é a Renata, ou se é o Leandro, ou se é a Maria, ou se é o João, nós todos precisamos ter o mesmo discurso. Nós precisamos fazer o mesmo tipo de diagnóstico. Quais são as perguntas que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer essas perguntas? O que a gente precisa saber antes da gente dar, por exemplo, uma proposta para que essas pessoas comprem da gente, né? Ou comprem o nosso serviço. Então, esse processo, ele precisa estar muito claro na cabeça de todo mundo que vai fazer a frente com esse cliente para que faça com que esse processo seja único. E aí a gente não está falando aqui de um script, a gente está falando de como eu faço para atender e tirar o maior valor possível de dentro dessa conversa para que a gente possa diagnosticar e aí sim, a gente entendendo a dor, aí a gente volta com uma proposta para esse cliente. E Renata, se então vender não é um dom e sim um processo, o que explica alguns profissionais que têm uma elevada performance em vendas, né? Muitas vezes até acima da média? Essa é a outra pergunta de $1 milhão. Tem várias perguntas de $1 milhão aqui. Então, muitas vezes, as pessoas começam a fazer um processo, né, individualmente. Isso aconteceu comigo lá atrás, quando eu não sabia que existia um processo para fazer. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me espelhar, né? Mais de 20 anos atrás, eu não tinha ninguém para me espelhar e eu comecei a fazer do jeito que eu achava que era legal. Eu até tinha pessoas que eu pudesse me espelhar, mas que não eram as pessoas que estavam vendendo super bem. E eu achava que aquilo não era venda, né? Era muito mais uma empurroterapia, que a gente vê, infelizmente, a gente ainda vê no mercado. Se eu empurro um produto ou um serviço para um cliente, claramente eu preciso brigar por preço, eu preciso brigar por prazo e eu vou ter que dar desconto. Não tem jeito, né? Por quê? Porque eu não soube mapear as dores desse cara, dessa pessoa, dessa empresa. Para eu conseguir fazer isso acontecer, obviamente eu vou ter que brigar por preço e por prazo e sem dar valor nenhum. Então,
como é que a gente faz isso? Por que algumas pessoas conseguem fazer isso? Porque elas estão testando. Então ela testa de um jeito, opa, esse aqui não foi, deixa eu testar de outro, deixa eu testar de outro. E aí quanto mais o tempo passa, mais tempo essas pessoas fizeram de testes. E talvez, depois de muitos testes, lá na frente, ela conseguiu um jeito que ela consegue fazer. Só que só ela. E isso não é só uma metodologia dela, que talvez essa pessoa tenha criado. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela foi melhorando esses testes e foi vendo que dava certo. Mas isso não é replicável, isso não é escalável. Até pode ser, se ela fizer um mapeamento, entender quais são as dores, quem são as pessoas, como é que eu fiz, e aí eu fizer disso um processo, entendo quais são os gaps que estão existindo nesse processo, vou redesenhando e vou sempre melhorando. Porque a grande verdade é que todo o processo sempre pode ser melhorado. Então as pessoas acham assim, há 5 anos atrás eu desenhei meu processo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu fundei meu escritório, lá atrás. Então assim, a gente sempre pode melhorar. Lembrando que o mundo muda, né? O macroambiente, o microambiente, os clientes estão mudando e vocês estão mudando. Nós todos estamos mudando, estamos em evolução. Então a gente precisa revisitar isso com uma frequência alta e o pessoal fala, mas alta quanto? Né? Cara, no mínimo a cada 6 meses a 1 ano. Eu preciso revisitar isso e melhorar meu processo. Sempre vai dar para melhorar. E aí eu preciso vender bem para vender sempre. Vender para sempre acontece porque eu vendo bem. Porque eu tenho qualidade no entendimento, no diagnóstico da dor. Como é que eu atendo melhor essa pessoa ou quem é esse meu cliente que eu posso atender cada vez melhor. Então, toda vez que eu faço testes, eu vou melhorando esse processo. E é assim que essas pessoas muitas vezes conseguem fazer do jeito delas. Mas aí é o jeito da Renata, é o jeito do Leandro, é o jeito da Maria, né? E isso, infelizmente, não é escalável. Para a gente poder escalar, a gente precisa de um modelo que todo mundo possa ver, possa entender e possa praticar. Para a prática, a gente precisa fazer muito exercício, né? Que a gente chama de roleplay. Então, são dinâmicas onde eu ponho as pessoas para fazer literalmente como se você fosse meu cliente, eu fosse a vendedora, e a gente fica aqui fazendo roleplay, depois a gente troca. Então eu treino isso muitas vezes para eu poder ser excelente no que eu faço. Até fazendo um paralelo aí com esportes, como é que os caras de Olimpíada, como é que os atletas de alta performance, por que eles são atletas de alta performance? Porque eles nasceram com esse dom. A gente sabe que não é isso. É muito treino, né, Renata? A pessoa treina o dia inteiro, por muitos anos. Até, por exemplo, uma Olimpíada acontece a cada 4 anos, são 4 anos que essa pessoa está treinando ininterruptamente. Então, como é que a gente olha para dentro de casa, para dentro de uma empresa, né, um escritório de advocacia, aqui no nosso caso, e a gente acha que a pessoa vai olhar para dizer, peraí, já sei fazer, agora eu saio vendendo, agora eu saio acontecendo e vou fazer muitos negócios acontecerem no meu escritório. É bem difícil de fazer isso acontecer. E, Renata, você falou do treinamento, eu vi uma estatística que eu achei bem curiosa, que dizem que para cada hora que um astronauta da NASA tá no espaço, ele treina 100 horas em terra. Então, olha a proporção. Caramba, não sabia dessa proporção não, mas é tipo isso, né? Se a gente quer ser excelente, e outra coisa, no espaço ainda principalmente, você não pode errar, né? Você não tem uma segunda chance. Certamente não. Se errar o parafuso ali, a roça que você tá amarrado à sua nave, provavelmente você vai ficar no espaço pra sempre e tchau, já era, né? Então não dá pra errar. No nosso caso, quando a gente tá falando com clientes, a gente muitas vezes vê as pessoas testando várias coisas. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então é sobre isso. Como é que... E isso te traz autoridade, isso te traz uma segurança, né? A pessoa vai falar com você, eu acho que tem muito de emocional também nessa compra, né? Por exemplo, vou falar sobre mim. Quando eu vou falar com um advogado, pelo amor de Deus, essa pessoa não pode titubear, não pode gaguejar. Ela não pode falar, não, peraí, deixa eu ver se eu vou estudar nesse livro. Deixa eu pegar meu livro aqui. Cara, não tem espaço pra isso. Por quê? Porque você é uma autoridade como um advogado ou uma advogada que precisa me ajudar. Se eu tiver qualquer dúvida, eu provavelmente vou pra outro escritório. Tá bom, Renata, evoluindo aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é de $1 milhão, mas é uma pergunta importante, que é a seguinte: ter um Rainmaker dentro de um escritório, no fim, é algo ruim para a banca jurídica? Eu não diria que é uma coisa ruim, mas o problema é que isso não é escalável. Então, se eu tenho uma pessoa muito diferente no meu processo, eu deveria aprender com ela o que essa pessoa está fazendo de muito bom que eu posso replicar nas outras pessoas, que eu posso treinar as outras pessoas, talvez perguntar, acompanhar essa pessoa. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu acompanho essa pessoa em como ela faz os atendimentos, como ela faz as ligações, quais são as pesquisas que ela faz, essa pessoa, antes de contactar esse cliente. Então, tem várias coisas que a gente faz antes, durante e depois da venda. Então, se eu entender esse processo, né, como é que eu faço para entender mais, para aprender com essa pessoa e poder replicar isso para as outras pessoas que estão trabalhando no meu escritório? Essa seria uma forma de aprender e usar esse conhecimento, porque ele pode ser muito bom, né? Mas transformando ele num processo, porque senão eu tenho uma pessoa e uma pessoa só não é escalável. Imagina, de novo, fazendo um paralelo aí com o esporte, imagina um jogo de futebol. Quantos jogadores nós temos no campo? São 11, né? De cada lado. Aí eu tenho só um Neymar, que a gente só tem um Neymar. Aí ele se quebrou no jogo, que aconteceu agora,
né? Sim, um fato real. Fato real para a vida, né? Para a vida cotidiana. E aí? Não vamos mais poder jogar. Agora parou, gente. Não vamos mais participar de nenhum jogo porque a gente não tem nenhum Neymar para jogar. É isso? Imagina agora trazendo pro seu escritório. Bom, o Neymar tá doente, tá de férias. Qualquer problema que aconteceu. O Neymar foi embora. O Neymar foi para outro escritório. O Neymar, nosso advogado principal, foi para outro escritório. E aí? Senta e chora. Não, a gente tem que ter isso, né, como forma de aprendizado para que a gente não sofra com isso. Eu já vi, inclusive, empresas que sofreram demais quando esse rainmaker, que dentro aqui na área de vendas a gente chama de superstar, um vendedor superstar, quando esse cara sai da empresa, já vi a empresa quase quebrar por conta disso. O meio jurídico não é diferente. Pois é. A gente não pode chegar nesse ponto. Mas como é que eu faço? Então, aprenda com essa pessoa, saiba muito como essa pessoa faz, ou cria um processo e todo mundo tem que estar dentro desse processo. Porque daí, você evoluindo esse processo, todo mundo tá junto, evoluindo, e aí você consegue expandir o seu negócio. E Renata, no meio jurídico, a venda é muitas vezes técnica, né? Como você mencionou aqui. E depende do sócio ou ainda de quem vai executar o serviço. E aí a pergunta que eu faço é, como que, nesse caso, escala a geração de negócio? Ou seja, eu só vou conseguir treinar outros advogados para fazer a venda do serviço jurídico? Eu acho que não. Se for uma coisa muito técnica, por exemplo, se você me colocar para vender um serviço jurídico, talvez eu não possa vender tudo. Mas se eu for treinada nas coisas, né, de novo, treinamento. Então, quais são as coisas que eu posso treinar outras pessoas que possam, de repente, trazer para esses advogados que vão fechar um negócio? Quais são as coisas básicas que eu posso treinar uma pessoa anteriormente para que ela possa falar com as pessoas e aí depois trazer para esses advogados finalizarem esse negócio? Talvez essa seja uma forma. Mas quando a gente lida com vendas muito técnicas, né, talvez você precise de um advogado. Por exemplo, se você me colocar para falar um monte de termos juridiquês, eu vou sofrer. Provavelmente eu vou aprender algumas coisas, mas eu vou sofrer se a pessoa sair ali daquele contexto. Se eu estou fazendo uma venda extremamente técnica, que eu preciso muito de contexto, aí eu posso fazer uma qualificação prévia para ver para qual advogado eu vou levar essa questão. Então, tem várias questões ali, depende de todas as áreas que você atende dentro do seu escritório. Você pode, tudo bem, eu direciono para essa pessoa ou essa. Mas caso não seja isso, eu acho que uma pessoa que não seja técnica, a gente vai precisar só qualificar e passar para um advogado vender, com certeza. E ainda nesse contexto, né, explorando as sutilezas do meio jurídico, como construir processos de vendas em um cenário em que muitas vezes as vendas estão centradas no relacionamento de uma pessoa e até na confiança, né? Porque que a gente sempre diz, o mercado jurídico vende confiança acima de tudo, né? Sem dúvida. É interessante esse ponto, ele não é diferente quando a gente está falando, por exemplo, em consultoria. Mas eu quero que a Renata venha aqui e participe do meu projeto. Sim, mas a Renata é uma só e tem 490 projetos pra gente fazer. Como é que eu faço? Né? Como é que eu escalo? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar isso ou aumentar o poder de influência que uma pessoa tem dentro de um escritório. Uma delas é quando eu vou fechar o negócio, né? Então o Leandro vai lá, participa, o Leandro é o rainmaker, é o top da parada. Então você chega, você participa nessa reunião e quando eu estou junto com o Leandro, você me dá uma série de autoridades, você transfere para mim a autoridade, você mostra para as outras pessoas que você confia no meu trabalho para continuar trabalhando com eles. Então não é que você vai estar 100% dedicado a esse projeto, mas você vai acompanhar a Renata, você vai estar em algumas reuniões e você vai se afastando aos poucos. À medida que a Renata, ou a pessoa que tiver, né, a gente está exemplificando com nós dois aqui, então à medida que você vai passando essa autoridade e essa confiança para uma outra pessoa que vai assumir esse projeto junto com você. Então essa é uma forma que a gente faz para a gente poder multiplicar a força de uma pessoa que ali é estrela, né? Claro, isso vai acontecer, uma pessoa que tem muita autoridade, que é muito conhecida, que participa de muitos projetos, né, que está sempre na televisão, sei lá. Então são coisas que a pessoa fala, não, mas eu quero ser atendida por ela. Existem dois formatos. Um é, como eu te falei, e você multiplica os projetos, e outro é o preço é diferenciado. Então eu tenho um preço de X para quando eu atendo pelo meu escritório, eu tenho um preço de 10X se você quiser que o Leandro atenda você. Pô, mas 10X? Pô, mas se a pessoa tiver disponível, né, tiver disponibilidade de pagar 10X, vale a pena. Beleza. Então, mas aí você continua participando de outros projetos, entendeu? Então você multiplica a sua força, mas se realmente essa pessoa quiser mais, isso tem um preço. Muito bom. E Renata, como incentivar advogados e advogadas a se envolverem, né, em atividades de geração de negócios, principalmente quando isso não faz parte da responsabilidade deles, né? Porque o advogado, queira ou não, sobretudo em estágios mais iniciais da carreira, ele precisa de advogar, né? Eu acho tão interessante, né, quando a pessoa fala assim, qual é a responsabilidade dessa pessoa em não vender? Mas eu não sou vendedora. Isso eu escuto todo dia, tá, Leandro? Não, mas vende. Porque assim, ó,
Agora eu vou ser polêmica aqui, tá? Vamos polemizar o assunto vendas. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, Leandro? Ninguém nasceu querendo ser vendedor ou vendedora. Com certeza. O pai não fala assim, o pai ou a mãe, né? Não fala assim, ai, meu filho quando crescer, eu quero que seja um vendedor daquela empresa. Isso não existe. E muito porque existe um termo pejorativo por trás da palavra de vendedor. Infelizmente. Então, por quê? Obviamente, isso é uma coisa cultural, já acontece há muito tempo. O vendedor era aquele cara que batia na porta e enfiava, né? O vendedor da Barça. Imagina, pra quem lembra dessa época, tinha lá o vendedor de Barça, batia na porta. Se você atendesse a campainha, você tava ferrado. Pelo menos meia hora, 40 minutos, até você comprar qualquer coisa, mas você tinha que comprar porque o cara não ia embora. Esse tipo de vendedor não cabe mais. Isso não existe mais. Quer dizer, não deveria existir, né? Porque não cabe mais esse tipo de profissional. Hoje, o vendedor ou a vendedora são pessoas extremamente bem qualificadas. É muito difícil de vender nos dias de hoje, né? A gente tem tablet, celular na mão, computador na nossa frente, e que você, em poucos minutos, você detona o que uma pessoa te falou, ou o preço. Então, eu preciso me diferenciar para poder ser uma boa profissional de vendas. Então, é importantíssimo a gente entender da onde vem isso. Isso vem de... Não quero ser vendedor. Mas a verdade verdadeira é que todos nós temos que participar do processo de vendas. Essa é a responsabilidade de todos nós que estamos dentro de uma empresa. Porque, afinal, se não tiver venda de qualquer coisa, gente, estamos falando de escritório de advocacia, mas qualquer coisa precisa ser vendida. Porque senão a empresa não para de pé. E se a empresa não parar de pé, você também vai perder o seu emprego. O seu emprego, o seu escritório. Ah, mas eu sou dono do escritório, estou por cima do negócio todo. Que bom, parabéns. Mas você também precisa vender. Você também tem que participar disso. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho essa coisa de eu não sou vendedor, não sou vendedora. Bem interessante, Renata. E como que a gente promove a colaboração entre diferentes setores do escritório, né, como as áreas operacionais, né, que estão lá os advogados advogando, né, com marketing até o time de geração de negócios, pra gente ter uma abordagem mais integrada, porque eu entendo também que isso é um trabalho de time, né? Total. Então, a primeira coisa é que as pessoas precisam ter a visão do todo. Tá bem. Não adianta a gente trabalhar cilado, e isso acontece muito, né, em silos, cada um, não, mas eu sou marketing, eu sou vendas, eu sou relacionamento. A gente precisa ter uma visão do todo para que a gente possa se ajudar, porque no final das contas a gente precisa fazer com que o cliente compre da gente, goste do que ele comprou e continue comprando. E indique para outras pessoas. Essa é a função. Por isso que a gente fala muito nessa visão de dono. Quanto mais a gente tiver visão de dono, quanto mais a gente tiver visão de que nós todos temos que cuidar desses clientes, temos que trazer esses clientes. Não é... Eu saí de uma reunião hoje de manhã que falou a mesma coisa, né? Então, mas a gente tem um problema aqui na empresa. Só muda o endereço, tá, Leandro? É assim, muitas vezes, poxa, mas o pessoal acha que eles têm que fazer relacionamento, mas quem tem que vender é quem está adquirindo os clientes. Não, é responsabilidade de todos nós. Poxa, mas como é que eu vou adquirir um cliente se eu estou fazendo relacionamento com ele? Fazendo identificação das oportunidades que aparecem nesse cliente que você está tendo relacionamento. Porque essas novas oportunidades vão gerar novas vendas. Então, enquanto eu estou fazendo relacionamento, não é só... Sabe aquela cultura antiga do cafezinho? Eu vou lá para tomar um cafezinho. Sim. Tudo bem, você pode tomar um cafezinho virtual, né? Que agora a gente faz, a gente economiza tempo de deslocamento. Mas nesse, entre aspas, cafezinho virtual também, a gente vai descobrir muitas coisas que a pessoa tem um novo desafio, ela tem um novo problema, tá acontecendo alguma coisa com outras pessoas que ela pode indicar. Só que a gente precisa estar antenado, né? A gente precisa estar ligado 100% do tempo no que as pessoas estão falando. Então, vocês estão só ouvindo a gente, mas eu tenho um caderninho aqui na frente onde eu estou anotando tudo que a gente está falando. Olha então, só. Eu sempre preciso tomar notas, porque eu vou esquecer. E outra coisa importante que faz a conexão das pessoas é quando você fala alguma coisa para mim, eu uso exatamente o mesmo termo para retornar com uma resposta. Se você fizer uma pergunta para mim, o Rainmaker, que você falou lá antes, se eu uso, poxa, mas esses Rainmakers, por que eles fazem diferença? Então é muito importante que a gente use termos que as pessoas estão usando do outro lado para a gente se conectar sempre e cada vez mais. Isso gera muita empatia e faz com que a pessoa te escute ainda mais. Fala, putz, cara, eu adorei o Leandro, mas não sei por quê. Isso conecta de forma muito grande o nosso lado emocional com essa pessoa. E aí, quanto mais, né, e quer queira, quer não, a venda tem um componente gigante emocional. Então as pessoas falam, não, comigo não, eu sou racional, no talo, eu só racionalizo, sei. A gente não percebe, mas a emoção, ela é extremamente potente e ela acontece em milésimos de segundo, antes de você racionalizar. Então, quando eu conecto com a pessoa de forma emocional, eu não sei porquê, mas eu adorei falar com o Leandro, quero conversar de novo, puxa, o que você tem aí? E você conecta com a pessoa em milésimos de segundo, por quê? Porque ativamente você está fazendo isso para que essa pessoa se sinta mais confortável, para que ela tenha mais empatia por você, você vai ajustar o seu tom de voz. Talvez você me pergunte assim, mas como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso.
isso. A gente faz, só que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, que é ajustar o meu tom de voz, que é ter empatia. A pessoa fez uma pergunta para mim ou voltou com alguma coisa do tipo, pô, eu tô sofrendo, eu tomei um processo, os caras vieram atrás de mim, cara, e aí você fala, pô, bacana, vamos lá. Como assim bacana? Eu acabei de te falar que eu tô sofrendo. Você não escutou o que eu te disse? Então, ativamente, a gente precisa prestar atenção no outro. Com a velocidade das coisas que a gente faz hoje, a gente presta muito pouca atenção nas outras pessoas. E é isso que a gente fala de autoconsciência de mim e autoconsciência de com quem eu estou falando. Quando eu tenho consciência, aí eu consigo me conectar propositalmente com quem está do outro lado. E aí a venda fica muito mais fluida. Não, faz muito sentido. E eu tava pensando aqui, às vezes quando a gente tá num processo de venda, a gente quer mostrar valor pro cliente ou potencial cliente, e enquanto ele tá problematizando lá a situação dele, a gente já tá pensando numa possível resposta, para justamente mostrar valor. E aí é onde que pode ocorrer uma desconexão. Você pode até dar uma resposta técnica boa, mas que não vai ocorrer uma conexão. Você acha que é por aí? É exatamente isso. Por isso que eu falo, né, que a gente tem um framework dentro da Winning by Design. Anotem, pessoal. Chama Talker. O T do Talker é o tom de voz. O A do Talker é o Ask Questions, porque a empresa é americana, então a gente está usando o modelo americano. Ask Questions. Então, faça perguntas. Depois de fazer perguntas, listening ativamente. Então, o listening é muito importante. Porque quando eu faço uma pergunta, eu falo, yes, que pergunta incrível que eu fiz. Nossa, mas enquanto eu estou pensando que minha pergunta é incrível e vou pensando na minha próxima, se eu tenho uma listinha de perguntas, eu não estou escutando a pessoa. E aí eu não conecto com ela. Fica muito automático. Então as pessoas falam assim, pô, mas é muito automatizado isso que eu estou fazendo. Lógico, você está se conectando. É a forma como está sendo feito, né? Então, o listening do Talker, ele é muito importante porque é escutativa. E enquanto eu estou fazendo listening, eu estou keep notes. Eu estou anotando o que a pessoa está falando. Porque daí eu diminuo a velocidade do meu cérebro de tentar pensar em outra coisa. O keep notes, né, que é anote o que você está ouvindo, ele te ajuda a prestar atenção ativamente no que a pessoa está falando. Tanto que hoje, se eu começo uma reunião e eu não estou anotando, eu me perco, né? Porque eu preciso, e eu estou anotando do meu jeito mesmo. Depois eu vou botar no meu CRM, etc. Que eu preciso colocar para que as outras... eu trabalho no escritório de advocacia, eu não preciso de um CRM. Todos nós precisamos. Talvez você não tenha um CRM específico, bonitinho, mas você tem que ter nem que seja uma planilha de Excel, para você anotar ali um documento, para as outras pessoas das outras áreas terem acesso ao que você conversou com essa pessoa. Porque senão eu fico vendida no conversa. Você fala assim, Renata, acabei de falar com o cara, tal, assim, 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 vai lá e se vira para fechar. Como assim vai lá e se vira para fechar? Quais são as informações? O que você trouxe? Então, essas anotações, elas precisam existir e precisam ser passadas para todo mundo, né? Então, aqui a gente está falando das áreas do escritório, a gente precisa ter acesso a essas informações, até para a gente não perguntar a mesma coisa. Senão a pessoa fala, pô, você tá de brincadeira. Isso aqui tá parecendo a Vivo, a Claro. E dentro dos escritórios, Renato, uma dificuldade que ocorre é, às vezes, entre áreas jurídicas. Então, por exemplo, eu sou cliente do tributário já há um bom tempo, e aí vai o sócio trabalhista vender um novo serviço. E aí ele faz as mesmas perguntas. Ou ainda, essa informação não flui entre as diferentes áreas do escritório, as áreas jurídicas. E é onde que acaba gerando pouco valor, né, pro cliente lá. Porque assim, imagina, você gostaria que alguém fizesse as mesmas perguntas de novo pra você? Não seria legal, né? Por quê? Né? Nenhum de nós gostaria. Então, pensa como você gostaria de ser tratado. É a mesma coisa quando a gente vai tratar com o nosso cliente. Pensa em como você gostaria de ser tratado por qualquer empresa. Então, é respeito, é empatia, é escutativa. Então, na verdade, isso é um interesse, né, Leandro? Porque isso acontece, sem dúvida, infelizmente, muito. Mas como é que a gente faz para isso não acontecer ou para diminuir isso? Pode até ser que você precise mais informações, mas aí você não vai perguntar de novo como é a sua parte tributária. Você vai falar, olha, o Leandro aqui me passou que a sua parte tributária, XPTO, sei lá, né, o que a pessoa te respondeu, mas você vai falar assim, mas eu preciso de mais informações. Dentro disso que você falou para ele, eu preciso de uma informação específica. Qual é essa informação? Aí a pessoa vê que vocês se conversaram dentro do escritório, que vocês anotaram, prestaram atenção e que vocês têm respeito pelo meu tempo. Que tempo é dinheiro, né? Vamos combinar. Muito bom. Renato, nosso papo tá muito bacana, mas a gente vai caminhando pro final e pra gente fechar, como garantir uma avaliação contínua, né, no desempenho em geração de negócios, né, baseado no que a gente vem conversando aqui, e promover uma cultura de aprendizado, né, dentro de um escritório jurídico? Muito legal isso. A cultura do aprendizado, ela precisa acontecer em todas as organizações. Tá bem. E ela só vai acontecer se nós, efetivamente, usarmos o que a gente está aprendendo. Porque a gente vai dar cabeçada, a gente vai errar, a gente sabe disso. Mas insistir no erro é burrice.
A gente já sabe disso. Então, se eu errei, quais são os aprendizados que eu posso usar para mim e para o meu time, para o meu escritório? Isso é muito importante. Então, algumas coisas que podem ser feitas. Eu não sei como funciona especificamente na área jurídica, mas talvez vocês possam pedir para que possa gravar essa reunião. Se você puder gravar essa reunião, você pode depois usar vários aprendizados e também usar para outras pessoas de outras áreas ajudarem esse cliente com uma coisa específica por alguém que não estava na reunião, por exemplo, né? Então, você multiplica o tempo de todo mundo. Primeira coisa. Segunda coisa, com essa gravação, muitas vezes você pode falar, olha, existem várias ferramentas, né, para você poder fazer gravação. Você pode usar essa gravação, inclusive com transcrição para o português e com feedback. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que chama Gong. Como é que ela utiliza? Você faz a gravação e aí, dentro da gravação, ele transcreve para o português. Atenção, a gente sabe que para as gravações para o português, eles não são 100%, mas ajudam muito, tá? Pode ter uma outra palavra. Mas economiza muito tempo, né? Economiza muito tempo. E, né, de novo, tempo é dinheiro e o tempo, inclusive, do cliente. Porque daí ele vai olhar e vai falar, poxa, vocês se conversaram aí dentro, vocês usaram o que a gente conversou para trazer uma solução para mim. E especialmente, acho que na área jurídica, você tem que repetir toda a história, porque muitas vezes a gente está lidando com uma coisa que dói demais nessa pessoa do outro lado, né? Uma briga em família, não sei, uma separação. Quanto isso causa de dor na pessoa que está falando? Agora eu tô falando da parte emocional muito forte, né? Por exemplo, a minha irmã se separou e toda vez que ela tinha que tocar no assunto, ela falou com vários advogados. Quanto isso doía nela? Tinha que repassar a história, né? Repassar a história, repassar algumas coisas muito, de repente, traumáticas para as pessoas. Então, como é que eu faço para a pessoa não sofrer isso de novo? Se eu tiver essa oportunidade de gravar, eu aprendo com algumas coisas que eu fiz. Então, talvez eu tenha falado uma coisa para você que não ficou legal e eu sei disso. Quando eu saio da reunião, eu falo, deixa eu ver o que eu fiz. Pessoal, olha esse pedacinho aqui da reunião. O que eu podia ter feito de diferente? O que vocês fariam de diferente? Põe esse desafio para o resto do time, né? Porque juntos vocês vão pensar melhor. Olha, talvez manejo de objeção, por exemplo. Isso é fundamental para manejo de objeção. Como é que eu multiplico o conhecimento de manejar uma objeção, por exemplo, sobre preço, né? Então, talvez você já tenha muito tempo de escritório, você sabe melhor. Um advogado que acabou de começar, talvez ele sofra com isso e vai sofrer mesmo, até aprender como é que faz. Então, eu posso multiplicar esse aprendizado se eu faço uma gravação, se eu multiplico o que eu já aprendi. Outras sessões, não posso gravar aqui no escritório porque é tudo super sigiloso, meu cliente não vai deixar eu gravar. Atenção, né? Aqui abre um parênteses enorme. Sem dúvida. Precisa pedir autorização para gravar sempre, né? Sempre. Então, com autorização você pode gravar, se a pessoa não quiser, você obviamente não vai gravar e não vai utilizar isso. Agora, se você não puder gravar e a pessoa não autorizou, como é que você faz? Você pode fazer roleplays, que são essas dinâmicas que a gente conversou. Então, quando você faz essa dinâmica, você traz quais são as principais objeções. Preço sempre é a primeira, né? Mas como é que eu faço para as outras objeções? Se o cara perguntou uma coisa e eu não sou especialista nisso, como é que eu vou manejar isso? Como é que eu trago alguém nesse momento? Deu um problema, aconteceu algum problema num cliente. Como é que nós vamos manejar esse tipo de caso? Como é que eu contenho uma crise? Eu preciso ensinar as pessoas a trabalharem desse jeito. Eu não posso imaginar que ela vai aprender sozinha. Ela pode até aprender sozinha, mas vai demorar muito tempo e vai fazer do jeito dela. E aí a gente não vai ter o padrão que a gente quer trabalhar dentro do nosso escritório, que é isso que a gente estava falando desde o começo. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu compartilho os aprendizados, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque o pessoal fala muito dos aprendizados maravilhosos, tudo que deu certo, mas acontecem erros. Quando aconteceu um erro, eu preciso aprender com esse erro para não fazer ele de novo. Como é que eu trago isso para dentro de casa e multiplico isso para não acontecer de novo? Muito bom, Renata. Nosso episódio chegou ao final. Eu achei muito bacana a nossa conversa. E, aliás, já vou deixar o convite aqui para você voltar mais vezes, tá bom? Combinado. Vamos fazer. Então, pessoal, falem o que mais vocês gostariam de saber. Quais são os temas aí que são frequentes no seu escritório que a gente poderia falar a respeito. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, Apple ou no agregador de sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.